Fala galera que acompanha o Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e eu fiquei um tempinho aí sumido de aparecer nas lives galera. Mas hoje eu quero passar um recado bem importante para você que joga Free Fire. Eu quero pedir que vocês cliquem aqui no primeiro link da descrição e se inscrevam no canal do meu amigo Lucas Rezende. Ele é o editor aqui do Elite Oculta. Além do mais, ele merece, né galera? E pra quem joga Free Fire, ele vai estar sorteando codiguinho e gift card toda semana ao vivo nas lives. E isso só para quem for inscrito. Então não perca tempo. Cliquem aqui no primeiro link da descrição e inscreva no canal do meu amigo. Agora, vamos ao vídeo. Este relato se passou com a minha família e eu. Atualmente, eu moro em Florianópolis, mas no ano do ocorrido, 2013, morávamos no município de Ouro, em Santa Catarina. A minha família sempre foi unida, mas nunca foram flor que se cheira. O meu tio e a minha mãe haviam sido presos por tráfico. E os meus dois irmãos mais velhos também já foram presos por posse ilegal de arma e furto qualificado. O meu pai só vivia bebendo nos botecos. Então, no meio tempo em que a minha mãe estava detida, ele a traiu com uma amante. E assim que a minha mãe foi solta, ela deu cabo nele. E assim tivemos que fugir do Rio de Janeiro para o município de Ouro, em Santa Catarina. A minha mãe tinha uma amiga que morava nessa área rural, e como o lugar tem menos que 8.000 habitantes, era o lugar perfeito para a minha família foragida. Ainda mais que os meus dois tios fugiram da prisão. Então, seria uma questão de tempo para eles serem capturados se continuassem no Rio de Janeiro. Bem, talvez vocês fiquem chocados com essa história de louco, mas quem mora na periferia do Rio sabe como a vida é. Enfim, a minha família nunca foi de procurar confusão com ninguém. Mas se a encrenca viesse até nós, o nosso método de resolver o problema era na bala. E era atirar primeiro e perguntar depois. Na época, eu tinha 14 anos e nunca segui por esse caminho errado. O máximo que eu fazia era fumar um chá de vez em quando. E assim que chegamos no município de Ouro, a minha família parou com a vida errada. E começamos a viver da caça, pesca e agricultura. Mas ter arma de fogo sempre foi um hobby para nós. Quem conhece o município de Ouro sabe que lá não tem crime. Porém, tem lobisomem. E eu garanto isso. E também vou até mostrar as fotos no final do relato como prova. Bem, havia poucos vizinhos perto de onde morávamos, mas toda noite éramos acordados com uivos altíssimos perto de nossa casa. Certa vez, a minha mãe saiu na janela de madrugada e viu um cão enorme perto da cerca de nossa casa.
No outro dia cedo, ela comentou com a vizinha sobre esse cão enorme. E a vizinha disse que aquilo era um lobisomem que morava na mata. Porém, não era desses lobisomens que vira gente não. Era lobisomem mesmo. E não tinha essa de virar homem depois não. A minha mãe não deu ouvidos, pois ela sabia que esse povo de interior tem a vida baseada em crenças sem fundamentos. Fomos acampar para pescar em uma noite de lua cheia, porém muito fria. Quem conhece o inverno catarinense sabe do que estou falando. Ainda mais para quem veio do Rio de Janeiro, lugar onde só faz calor. Fomos acampar e pescar no Rio do Peixe, na zona rural de Capinzal. Apesar de a lua cheia ser uma boa lua para pescar, não tivemos sorte naquela noite. Mas algo a mais ocorreu que nos deixou muito intrigados. O local era uma mata perto de uma represa, e não havia barco algum à nossa volta, e muito menos pessoas. O meu tio foi o primeiro a lançar a isca no rio, seguido por mim e por meus 2 irmãos. E nem sinal dos peixes comerem as nossas iscas. Mas todas as vezes que retirávamos a isca da água, ela retornava suja de sangue. Em um primeiro momento, começamos a pensar na hipótese dos peixes estarem se machucando com a fina ponta dos anzóis. A dificuldade de entender aquela situação era muito grande, pois independente se jogássemos a isca no mesmo lugar ou em outro lugar diferente, o anzol retornava sujo de sangue, e cada vez mais sujo. E o pior é que não sentíamos as varinhas de pesca balançarem. Até que uma certa hora, o meu tio, intrigado com a situação, resolveu checar de mais perto e pulou na água, a fim de tentar achar alguma explicação lógica. Ele mergulhou por diversas vezes e, quando saiu da água, estava com o corpo coberto por sangue. E todos ficamos extremamente assustados com aquela cena. O meu tio, apesar de ser vida louca, ele era sensitivo. E quando o perigo estava próximo dele, ele sempre tinha um sinal. Era como se o universo o alertasse. Então, lançamos um balde com uma corda para recolher um pouco da água da represa, pois já suspeitávamos de que a água estivesse com esse tom avermelhado devido à poluição ou até mesmo devido a algum produto químico de uma possível empresa. Mas quando puxamos o balde com a certa quantidade de água, nós o iluminamos com uma lanterna. E então verificamos que a água estava limpa e translúcida, como uma forma natural. E eis que nesse instante o meu irmão observa na represa algo estranho que boiava sobre a água. De longe parecia um saco de lixo preto, e devido à escuridão não conseguimos ter noção do que era. E a nossa lanterna não clareava naquela distância. Então resolvemos colocar o carro mais próximo do rio, pois com a luz dos faróis conseguíamos ver o que era aquela coisa estranha que estava flutuando. Colocamos o carro com os faróis na direção do objeto e acendemos o farol alto. E para nossa surpresa, todas as vezes que acendíamos os faróis, aquele objeto sumia e reaparecia em outra parte do rio. Porém, bem mais próximo da margem onde nós estávamos. E quando aquilo se aproximou mais, podemos notar que não era um saco de lixo preto. Era um cadáver. O meu tio deu um grito assustado, pois ele reconheceu o cadáver.
Era de um homem que ele tinha dado cabo há anos atrás, lá no Rio de Janeiro. Então, como era possível aquele corpo estar ali? Aquele corpo boiando ali na água, logo abriu os olhos e em seguida sumiu diante dos nossos olhos. O meu tio já não tinha dúvidas que aquela visão era um mau agouro, pois como ele era sensitivo, ele sabia que tínhamos que ir embora dali o mais rápido possível. E para piorar as coisas, começamos a ouvir uivos vindo da mata ali próximo. E daí em diante, o medo tomou conta de nós. E fomos arrumar as coisas com muita pressa para irmos embora. Arrumamos tudo e entramos na caminhonete. E quando meu tio foi dar a partida, o carro não pegava. Começamos a imaginar que algo sobrenatural estava fazendo a caminhonete não funcionar. A pescaria naquela altura já estava parecendo um filme de terror. E pior, com a lua cheia. Éramos acostumados a lidar com bandidos, mas a assombração era o nosso ponto fraco. Após alguns minutos de desespero e sem nenhum sentido, os faróis do carro se apagam. O meu tio se aproxima novamente do carro para dar a partida. Mas no momento em que ele se aproximou do carro, ele liga sozinho. E nesse instante, uma criatura horrenda pula no capô do carro. Não conseguíamos identificar se era uma pessoa ou um bicho. O meu tio pegou a sua arma, saímos da caminhonete e começamos a correr para longe daquele local. E até voltamos até uma estradinha que dá acesso ao local. Naquela altura, estávamos perdidos naquela estradinha de terra, iluminada apenas pela lanterna do meu tio e pela luz da lua. Pouco tempo depois, o mato em nossa volta começou a se mexer. E quando apontávamos a lanterna para a direção do barulho, o mesmo parava e tudo ficava quieto. O meu irmão mais velho parou e começou a discutir, falando que era uma ideia idiota deixar a caminhonete para trás, pois seja lá o que fosse aquilo que estivesse nos perseguindo, queria nos deixar perdidos. Mas meu tio não queria voltar para pegar a caminhonete. Dizia ele que não entraria no mato novamente. Era uma discussão feia, e eu já estava quase chorando. Mas num rápido instante, uma criatura animalesca saiu do mato em uma velocidade absurda. Pegou o meu irmão mais velho e o levou para dentro do mato na direção oposta de onde veio a criatura. Aquilo foi muito rápido, mas o pouco que vi pelo vulto era uma criatura animalesca que parecia um cão enorme, com pelos marrons e o corpo com uma forma humanoide. O bicho tinha um focinho alongado e corria torto e encurvado, e deveria ter por volta de 1,80 m de altura. Eu e o meu outro irmão já estávamos apavorados. O meu tio, com a arma em uma mão e a lanterna na outra, gritou para nós não sair dali. E em seguida, ele saiu para o mato atrás do meu irmão mais velho. Bem, não sei quanto tempo fiquei ali, mas acredito que foi quase meia hora. E eu já estava pensando em sair dali com o meu irmão e deixar o meu tio e o meu outro irmão para trás. Mas foi aí que ouvimos um tiro ecoando da mata. Até fiquei atento, esperando ouvir outro tiro, mas não, foi apenas um. Minutos depois, aparece o meu tio com o meu irmão ferido.
e ele só disse para voltarmos rápido para a caminhonete. E enquanto andávamos pela estradinha para voltar até a caminhonete, um carro de um casal passava por perto. Pedimos carona e aproveitamos para relatar os fatos para o motorista. E foi quando ele disse que aquela era uma região extremamente mal assombrada e que poucas pessoas frequentavam aquele local desde que um bicho estranho atacou uma família inteira que morava em uma casa perto daquele local, matando a todos. Disse também que aquele bicho morava ali mesmo na mata, e muitos acreditam ser um lobisomem. O meu tio interrompeu o homem e disse que aquela criatura havia atacado seu sobrinho, mas os ferimentos foram leves. Porém, o bicho nunca mais apareceria novamente, pois ele havia dado cabo na criatura. O homem nos levou até perto de onde estava a nossa caminhonete, e desta vez o carro funcionou. E então fomos embora dali. O meu tio nunca tocou no assunto, e o meu irmão relatava estar desmaiado, por isso não se lembrava de muita coisa. Quando o bicho chegou perto de um mangue, o mesmo parou e tentou subir em cima de uma árvore com o meu irmão. Porém, o meu tio foi mais rápido e lhe acertou uma única bala no meio da testa. A criatura caiu desfalecida. O meu tio pegou o meu irmão e voltou para onde estávamos. Ele olhou o corpo da criatura de perto e pôde constatar que de fato era um lobisomem. Porém, ele deixou o corpo do bicho ali mesmo, perto do córrego. Até 2018, ainda morávamos na zona rural de Ouro, mas nunca tive coragem de voltar naquele lugar. Até mesmo porque o meu tio nem havia me dado as coordenadas de onde ele abateu o lobisomem. Também duvidava muito que o corpo da criatura ainda estivesse por ali depois de 5 anos. E quando nos mudamos para Florianópolis, eu contei essa história para a esposa do meu tio, pois eles haviam se casados. Porém, ela não acreditou em mim. Então falei com o meu tio para ele confirmar a história. Ele confirmou e ainda nos levou até Capinzal para mostrar como tudo ocorreu. Só que desta vez durante o dia, porque também iríamos pescar ali no Rio do Peixe. Bem, claro que levei o meu celular com carga máxima, porque desta vez não perderia a oportunidade de filmar. O meu tio adentrou com nós na mata onde ele havia abatido o lobisomem. E para nossa surpresa e espanto de todos nós, a ossada do lobisomem ainda estava lá, intacta no mesmo local, e ainda com um buraco de bala disparada pelo meu tio no meio da cabeça. Fael, segue as fotos e vídeos que eu fiz da criatura. E por favor, mostre para todos da Elite Oculta. E quanto ao vídeo, eu peço que não mostre o meu rosto. Boa noite.